Meus irmãos, a graça e a paz, mais uma vez estamos aqui para mais um domingo de reflexão. Espero que você tenha gostado da primeira aula. E você que tem aí o seu exemplar, né, a respeito das 7 cartas do Apocalipse, eu me lembro que eu fiz aqui um estudo sobre avivamento, e naquela ocasião eu trouxe alguns exemplares de um livreto das 7 igrejas da Ásia. Se você tem, seria bom você acompanhar comigo. Eu estou fazendo uso dele para aplicar esse estudo. Então, domingo passado, nós fizemos uma análise histórica e depois nós falamos da igreja de Éfeso. Hoje, nós iremos falar propriamente dito da igreja de Esmirna, e é necessário você entender o seguinte: eu sempre vou obedecer aqui a ordem do texto. Então, eu sempre vou fazer o seguinte: analisar primeiro a questão histórica da cidade, porque estudando a cidade, nós vamos ver que vamos compreender melhor a mensagem. Ou seja, quando a gente compreender a cultura da cidade, compreender a historicidade da cidade, a geografia, até a geografia da cidade, nós vamos entender a mensagem dada para aquela igreja, tá bom? É o que nós vamos fazer agora com Esmirna, tá bom? Conhecida aí os cristãos em Esmirna, conhecida pela sua pobreza, não a cidade de Esmirna, mas os cristãos, tá? Localizado em Esmirna, conhecido pela sua pobreza. Mas antes disso, nós vamos falar aqui, fazer uma análise histórica, tá? Vamos aí ler o texto, primeiro, Apocalipse 2, versículo 8. Tá aí, ó. Tá aí, vamos lá? Diz assim: ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro, o último, que foi morto, mas reviveu. Eu sei as tuas obras, tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temais das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejam tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, e ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Então nós vamos analisar, primeiro, a cidade de Esmirna, tá? Esmirna era uma cidade muito rica, tá? A etimologia do nome significa mirra ou amargo, tá? Então, quando você falar Esmirna, você pode falar mirra ou amargo, tá? Ela tem uma curiosidade. Junto da igreja de Filadélfia, essa é a única igreja que não vai ter nenhuma crítica. Todas as igrejas, o Senhor segue uma linha. Se apresenta para aquela igreja, faz elogios, a crítica, a chance de arrependimento e a recompensa. É essa a ordem que se segue: apresentação, elogio, crítica, recompensa para quem se arrepender. Em Esmirna e Filadélfia, você não tem essa ordem. Você tem uma apresentação, um elogio e a recompensa por aquilo que eles fazem de bom para agradar ao Senhor. Não é que essa igreja seja ausente de pecado, mas não tinha dentro dela pecados gritantes a ponto de o Senhor ter que destacá-los. Tá ok? Então, nós vamos entender um pouco sobre a cidade. Alexandre o Grande determinou fazer de Esmirna a cidade modelo da Grécia. Então, essa cidade, Alexandre Grande ou Alexandre o Magno, no ano 301 a 281 aproximadamente, mandou que construísse Alexandre mandou construir-se antes, e Lisimaco, que foi um dos seus generais, que assumiu depois quando Alexandre faleceu, né? A gente sabe que depois que Alexandre faleceu, a sua
o seu governo foi dividido para 4 dos seus generais, né? Lisimaco, Ptolomeu, Seleuco e Asmoneu, tá certo? Foi dividido para esses 4 camaradas. E Lisimaco mandou um dos generais de Alexandre, mandou reconstruir a cidade de Esmirna, tá? E ela era a cidade modelo da Grécia, era a queridinha da Ásia. Então, como ela estava localizada na Turquia, Alexandre o Grande mandou fazer ela ser a cidade modelo. Ele queria que ela fosse a modelo da Grécia, fosse a queridinha da Grécia, tá certo? Russell Champre diz que Esmirna competia com Éfeso e Pérgamo para ser a primeira da Ásia. Então, Esmirna está aí nessa competição econômica com Pérgamo e com Éfeso, que a gente já falou na aula passada, que era uma cidade pujante, né, economicamente falando. Hernando de Lopes diz que era a cidade ornamento da Ásia, uma espécie de coroa da região. Esmirna tinha como destaque o seu porto, que era o maior da Ásia, e o Monte Pagos, tá? Então você tinha o maior porto. Qual era o maior porto daquela localidade? Em Esmirna. E o Monte Pagos, que era uma montanha circular, cobertas de templos e casas maravilhosas e muitos templos de adoração, a Asclépio, a Dionísio, a Cibele, Apolo, Afrodite, Zeus, tá? Então você tinha esse monte com muitas mansões e muitos templos. E muitos cristãos foram lançados dali do Monte Pagos. Depois a gente vai falar um pouco disso, tá? Esmirna era também conhecida pelos seus Jogos Olímpicos e sua fidelidade a Roma, desde que passou a ser colônia romana, tá? O Dr. Steve Lewis comenta que quando 6 cidades competiam pelo privilégio de construir um monumento à capital do imperador, foi Esmirna escolhida pela sua fidelidade a Roma. Então, assim, Esmirna tinha que construir um monumento ao imperador. Qual foi a cidade escolhida para construir esse monumento ao imperador? Esmirna. Por quê? Porque os seus habitantes, os seus moradores, eram super fiéis ao imperador. Todos os livros, gente, que estudei para compilar esse estudo, falam da fidelidade dos esmirnianos ao imperador, tá? Eles eram super fiéis ao imperador. E aí a gente vai entender porque que a perseguição aqui vai ser forte e porque que os crentes são chamados de pobres, tá? A sua fidelidade a Roma é um fator comentado por todos os eruditos que pesquisei, né? Então, atualmente, essa cidade acomoda, essa comunidade ainda existe, o seu nome é Izmir, fica na moderna Turquia e abriga 250 mil habitantes. Embora a cidade de Esmirna fosse rica e pujante, aí agora que a gente vai entrar aqui para entender, que embora que a cidade fosse rica, pujante, opulenta, os seus moradores cristãos eram todos pobres. E a pobreza aqui é petocheia do grego. É uma pobreza miséria mesmo. Miséria. Mendigos. Pobres. Por quê? Nós vamos entender. Tá? Vamos lá. César era adorado como Deus e a não adoração ao imperador era sinônimo de morte nas arenas romanas. Como falamos acima, Esmirna significa mirra, fragrância usada para a fabricação de perfume. Quando é esmagada, quanto mais é esmagada, mais exala o seu bom perfume. Tá? Paulo sentiu aproximar da morte e se despediu de modinho. Já estou sendo oferecido por libação de sacrifício. É interessante isso, porque o nome Esmirna significa mirra. E a mirra, você só tinha o bom perfume dela quando você amassava ela. Aí o Senhor se apresenta para Esmirna e diz: eu conheço as suas obras, sei da sua perseguição, você é pobre e sei da tribulação. Tribulação é uma palavra grega chamada tribulum. O tribulum era aquilo que passava em cima, esmagando para separar a palha do trigo. E ele diz: eu sei que a tribulação está esmagando vocês, mas enquanto vocês são esmagados, vocês estão exalando o melhor perfume. É por isso que Paulo fala que quanto a ele já estava sendo oferecido por libação de sacrifício, ou seja, um sacrifício suave, cheiroso às narinas de Deus. Vamos entender isso aqui. Então, você não vai ter crítica para essa igreja, somente elogio, e vamos então entender o elogio feito a esta igreja. Olha o que o Senhor diz: eu sei as tuas obras, a tribulação e pobreza. Versículo 9 aí, ó. Eu sei tuas obras, tribulação
e pobreza. Aí tem aí um parênteses, mas tu é rico. Vamos entender isso aqui. Essa igreja é conhecida pela sua fidelidade em meio às duras provações. A cidade de Esmirna era tida como a mais fiel ao imperador. Então, gente, olha o contraste. É o que diz o John Stott, né? A igreja, ela vai na contramão do mundo, na contracultura. Certa feita me perguntaram, pastor, a igreja é cultural ou contracultural? E eu falei o seguinte, a igreja é cultural quando a cultura glorifica a Deus, e ela é contracultural quando a cultura não glorifica a Deus. Porque a Bíblia é o nosso manual de fé e de prática. Ela é a nossa verdade absoluta. Então o cristão, ele age conforme a Bíblia. Se a cultura de certo povo não escandaliza a Bíblia, não vai de contra a Bíblia, a igreja é cultural. Mas se a cultura daquele povo vai contra os princípios da palavra de Deus, a igreja é contracultural. E é o que estava acontecendo em Esmirna. Qual era a cultura? A cultura era ser fiel ao imperador, adorar o imperador, prestar culto ao imperador, se curvar para o imperador. A igreja sabe que só deve se curvar diante do Senhor, que só deve prestar culto ao Senhor. Então a igreja ali de Esmirna, eles não se curvam, eles não adoram. A cidade era rica, a cidade era maravilhosa. Porém, senhores, os crentes vão experimentar a pobreza, petocheia do grego, uma pobreza miserável mesmo. Não é alguém que é pobre, mas tem um carro na garagem. É uma pobreza, miséria. Por que eles vão experimentar essa miséria? Porque vão ter todos os seus bens confiscados pelo imperador. A cidade era conhecida pela sua fidelidade ao imperador. Como Blinde ganhou o monumento do imperador, a primeira cidade a construir o monumento ao imperador. Na contramão tem um grupo de meia dúzia, aleluia, que não se curvam, que não adoram. Como consequência, terão seus bens todos confiscados. Como consequência, serão jogados de cima do Monte Pagos. Vão ter os seus bens confiscados, perderam casa, dinheiro, terras, seus empregos, perderam tudo no que tange ao financeiro. A palavra pobreza, petocheia, fala disso. O tribulum passou, tribulação, o trigo foi separado, e os crentes ficaram sem nada. Mas eu gosto, aleluia, eu gosto da palavra direcionada a ele. Olha o que o Senhor disse: eu sei que tu és pobre, mas, aí abre um parêntese, mas tu é rico. Observa que a riqueza, aleluia, não é definida pelo que o homem pensa a respeito da igreja. O padrão de riqueza é definido por Deus. Mas tu é rico. Tu é rico porque teu corpo se deita na pior cama, mas a sua alma um dia repousará no melhor descanso. Observa, o Senhor está dizendo que conhecia a pobreza, a tribulação. Os teólogos da prosperidade não teriam vez aqui em Esmirna. Ou então eles diriam que os crentes de Esmirna estão em pecado, porque a teologia da prosperidade nivela o nível de bênção pelo aquilo que eu tenho na conta. E prosperidade, o Senhor está dizendo que não é isso. Prosperidade é contentamento. Dinheiro é bom no bolso e não no coração. E eles
não eram presos a nada, perderam. Gente, eu estou falando que eu não estou falando para você que era um cara que não tinha nada. Não, eles eram ricos, a cidade é rica, gente. É como se alguém que morasse em Nova York, na melhor avenida, na quinta avenida, e por amor a Cristo, vai ser colocado para morar no pior bairro existente, ter seus bens confiscados sem ter feito nada, perderam tudo, por amor ao Evangelho. Eu tenho para mim que os teólogos da prosperidade não se fariam lá em Esmirna, porque eles não eram presos a nada. 3 pontos que devemos destacar aqui. Primeiro, a perseguição governamental. O imperador persegue eles de tal forma que confisca os seus bens. Falar o nome de Cristo já era um crime. Segundo, e detalhe, essa perseguição governamental vai levar muita gente ao martírio. Não é só a pobreza, não. Não é só a pobreza, não. 1.200 crentes de uma só vez foram lançados de cima desse monte que tinha esses templos pagões, a Cibele, a Zeus, a Afrodite. 1.200 crentes de uma só vez lançados lá de cima. Policarpo, já viu falar de Policarpo? Bispo de Esmirna. Foi incendiado. Oh, aleluia. Gente, quando eu olho a história desses homens, eu faço-me rever o meu conceito. Quando o imperador, ou melhor, o imperador não, quando o carrasco perguntou para Policarpo, Policarpo, procônsul, achei aqui a palavra, Policarpo, nega o teu Deus. E ele falou, tenho servido Jesus por 86 anos. Ele tem sido fiel a mim. Como posso ser infiel a ele e blasfemar contra o seu nome? Se você achar algum motivo, eu nego ele agora. E diz a história que o procônsul ficou calado e mandou tacar fogo em Policarpo, o bispo de Esmirna. E ele pegava fogo e cantava a Deus. Segundo, ali em Esmirna você tinha uma perseguição satânica. Você tinha a sinagoga de Satanás. Olha o versículo de número 9. Eu sei as tuas obras, tribulação e pobreza, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Você tinha a sinagoga de Satanás. Quem era a sinagoga de Satanás? A sinagoga, gente, é uma menção ao culto judaico. Tá? E a sinagoga fala exatamente desses judeus opositores da obra de Deus e que frequentavam a igreja. Eu estou com o Steven Linson quando diz que o diabo também vai à igreja. Pesado, né? Ele diz, o diabo também vai à igreja. O diabo diz, tem alguns pregadores meus lá e eu quero ouvi-los pregar. Tem alguns cantores, eu quero... Gente, igrejas que têm verdadeiras sinagogas de Satanás. E os crentes fiéis de Esmirna se opuseram a isso e perderam as suas riquezas, perderam os seus bens, foram mortos pelo viés de martírio. Tá? Então a sinagoga de Satanás fala da referência aos judeus que eram colocados ali para perseguir o povo de Deus. Tá? Depois Paulo fala o seguinte, João fala o seguinte, que ele sofreria uma perseguição de 10 dias. Satanás, coloca para mim o versículo 10, por favor. Olha o que diz lá. Nada tem mais as coisas que onde apareceis, que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Então a primeira coisa, o Senhor João mostra para a gente que quem vai lançar na prisão é o Satanás, é o diabo. Por mais que a espada esteja na mão do imperador, o diabo está por trás disso.
É o que Paulo fala. Nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. Nós precisamos ter essa maturidade, essa visão. Às vezes você está discutindo com o diabo, achando que está discutindo com o seu patrão, com o seu vizinho, e é o próprio diabo. Tá? Depois ele fala, a perseguição será de 10 dias. Então Satanás é autor. 10 dias, porque o Senhor está dizendo, ele está sendo o autor da perseguição, mas eu tenho o controle. Ele só vai perseguir vocês por 10 dias. Eu gosto disso aqui, gente, porque isso fala do governo de Deus, do poder de Deus. Deus é quem governa, Deus é quem decide. Tá? Depois ele dá um encorajamento. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quando ele fala fiel até a morte, ele já está presumindo que eles vão morrer pelo viés do martírio. Só que para eles não é problema. Já falei para vocês na aula passada que eles têm por motivação morrer por Cristo. Tá? Eles não viam isso como um problema. Tá? Você tem referência em Filipenses 1, 21, 2 Timóteo 2, 3. Aí era a maior motivação deles. Então, qual era a recompensa? Primeiro, a coroa da vida. Lembramos, pois, que Esmirna era uma das cidades principais dos Jogos Olímpicos, tá? Do mundo antigo. E Cristo, sabedor disso, faz uma alusão à coroa que os atletas olímpicos vencedores eram coroados. Então, sabendo que ali tinha os Jogos Olímpicos, ele usa a imagem da coroa para falar que a coroa dele seria incorruptível. Tá bom? Segundo, não sofrerá os danos da segunda morte. É a segunda recompensa. Existem 2 tipos de morte, não é isso? A morte do corpo e a morte da alma. A morte espiritual. E é a menos falada e deveria ser a mais temida. Aqueles que nascem 2 vezes, ou seja, nasce da mãe e nasce de novo, só morrerão uma única vez. Não vão morrer mais. Vão morrer e acabou. Mas aqueles que não nascem nenhuma vez, morrerão 2 vezes. É forte esse mistério. Tá certo? Então essa era a recompensa. O nome no livro da vida, a coroa, e não sofrer a segunda morte. Nós temos 30 minutos, vamos para Pérgamo, igreja de Pérgamo. Se Éfeso, vamos ler aqui Pérgamo, versículo de número 12. Se Éfeso era considerada a feira das vaidades da Ásia, Esmirna a mais bela da Ásia, Pérgamo era considerada a maior cidade da Ásia. Era a capital da província romana da Ásia. Ou seja, vamos lá. Éfeso, a mais opulenta, economicamente falando, tudo passava por Éfeso. Esmirna, a maior cidade de adoração ao imperador, tinha um monumento do imperador, a queridinha do imperador. Pérgamo era considerada a mais bela cidade da Ásia. Era considerada a maior em números geográficos cidade da Ásia. Era a capital da província romana da Ásia Menor. Tá? O Evangelista diz que Pérgamo que controlar Pérgamo era controlar o Oriente. Tá? O culto ao imperador era uma realidade em todo o Império Romano. Em Pérgamo, mais ainda. Tá? O templo dedicado à adoração a César Augusto no ano 29 fez companhia aos outros templos pagãos existentes em Pérgamo. Então você tinha ali também o templo ao imperador. Agora, uma coisa que tinha em Pérgamo era um deus chamado, deus com D minúsculo, chamado Esculápio, tá? Ou Asclépio, como você quiser falar. É o deus da medicina. Vou botar aqui entre aspas. Porque o único Deus que é o Deus da medicina é o nosso Senhor. Tá? E Esculápio era o Deus da medicina, o símbolo dele era uma cobra, uma serpente. Tá? E você tinha sessões a Asclépio dentro da cidade de Pérgamo. As pessoas deitavam no chão, as serpentes, as víboras passavam por cima. Eles acreditavam que a picada daquelas víboras eram medicinais. Tá? Muita gente de todo mundo viam para Pérgamo, para esse culto que era uma mistura de medicina com religiosidade, adorado a Asclépio. Você tinha um templo gigante de Esculápio ou de Asclépio, como você quiser chamar,
dentro de Pérgamo, tá? Ela tinha ali 200 santuários no mundo todo, eram colégios sacerdotais, tá? Colégios medicinais. Pérgamo tinha 200 santuários espalhados em todo o Império Romano, enviados médicos de Pérgamo para toda a Ásia Menor, para todo o Império Romano. Então, Pérgamo era a capital da medicina do mundo antigo. Tá? Entendendo isso, nós vamos entender a mensagem, dada à igreja de Éfeso. Você pode ver que o símbolo da medicina, até hoje, é uma serpente e um cajado, falando justamente de Asclepio. Nasceu ali esse símbolo da medicina. Tá bom? Vamos lá. Dentro de Pérgamo também, outra curiosidade, que eu não posso deixar de falar, dentro de Pérgamo você tinha a maior biblioteca depois da biblioteca de Alexandria. O nome Pérgamo é sugestivo, né? Pérgamo, pergaminho. Você tinha ali cerca de 200 mil pergaminhos, isso naquela época, tá? Isso dá a Pérgamo o status da segunda maior biblioteca do mundo antigo, tá? Então, Pérgamo, pergaminho, a palavra Pérgamo vem de pergaminho. E Pérgamo, na verdade, vai ser a exportadora desse material chamado pergaminho, porque o Egito vai se negar ao papiro, né? Vai começar a ter dificuldade com o papiro, lembra do papiro egípcio? Vai começar a ter dificuldade com o papiro, e Pérgamo vai ser a que vai exportar o pergaminho no lugar do papiro para todo o mundo antigo. Tá? Então, daí a palavra Pérgamo vem de pergaminho. Vamos entender então a mensagem, nós temos 24 minutos. Ao anjo que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Versículo 2, versículo 12. O Senhor se apresenta a Pérgamo como aquele que tem espada de 2 fios na mão, tá? O que significa essa espada? Essa espada de 2 fios na mão significa o juízo de Deus para o Império Romano, porque você sabe que o Império achava que tinha espada, ele achava que ele era o detentor da autoridade, e o Senhor está se apresentando para Pérgamo dizendo, para aqueles crentes: eu tenho a espada na mão. Por que ela era de 2 fios? Porque ela era juízo para os imperadores e era livramento para os cristãos de Pérgamo. Por isso que a espada de 2 fios. Ao mesmo tempo ela tem livramento e ao mesmo tempo ela tem juízo. Vamos ver os elogios. Apocalipse 2:13. Eu sei as tuas obras, onde tu habitas, que está o trono de Satanás. Não confunda com a sinagoga de Satanás, tá? Sinagoga de Satanás era uma referência aos judeus. Trono de Satanás, o que seria? Seria o sistema maligno, o sistema, olha só, gente. Você tinha uma adoração com serpente ali. Os caras acreditavam que a serpente picando ali, alguém mordendo, era um curado. Você tinha milhares e milhares de templos pagões. Tá? O sistema corrupto, o sistema de idolatria, o sistema de miticismo. Isso era o trono de Satanás. Tá? E estava dentro daquela cidade. E o Senhor sabia. O Senhor diz: eu sei que vocês estão aí, ó, debaixo, onde vocês habitam, onde está a sede do trono de Satanás. Se você reclama da prova, imagine para essa igreja. Eles estavam na sede de Satanás. Você sabe que os demônios, eles não são onipresentes. Tá? Eles têm que se locomover para as suas obras. Então, assim como um exército tem que acampar em algum lugar para poder dali definir suas estratégias de ataque, assim também é o Satanás. Quando ele fala o trono de Satanás, ele está dizendo, ali era o quartel-general de Satanás. Dali, ele começava a dar o seu comando para a Ásia. Distribuir os seus demônios, seus comandos para a Ásia. Estava dentro de Pérgamo. E quando eu falo de trono de Satanás, eu não estou falando de um edifício. Estou falando de um prédio. Eu estou falando de um sistema maligno. Ali, ele fundou o seu sistema maligno, de onde ele iria regendo toda a Ásia Menor. Tá certo? Então, isso fala do trono de Satanás. Entendendo isso, nós vamos prosseguir para as críticas. Mas antes disso, eu gostaria de falar de um homem chamado Antipas.
Antipas. Devido a essa adoração terrível ao imperador e o posicionamento dos cristãos em Pérgamo, você vai ter um monte de crentes sendo morto pelo viés do martírio. E dentro deles está um homem chamado Antipas. Tá? Champlin diz que Metráfrates, citando esse autor, né, Metráfrates, conta que Antipas, bispo de Pérgamo, nos tempos do imperador Domiciano, foi fechado dentro de um boi. Olha só o que fizeram com ele. Botaram ele dentro de um boi de bronze, aqueceram ao rubro e foi literalmente cozido. E os seus últimos momentos de fora do boi, oh meu Deus, os seus últimos momentos as pessoas escutavam ele dentro do boi, fecharam o boi e começaram a aquecer com maçaricos da época, vamos dizer assim. Começaram a aquecer com fogo aquele boi de bronze, com Antipas lá dentro, e diz a história que ele cantava, de fora ninguém ouvia ele reclamar, ele cantava lá dentro. Tá? Eu queria frisar a história desse homem para vocês. Vamos às críticas. Então, qual era o elogio? O elogio é que eles sofriam perseguições. Muitos deles não se vendia ao viés do martírio. Tá certo? Eram crentes. Tinha o trono de Satanás lá, mas não se vendiam. Mas, em compensação, tinha uma meia dúzia lá que flertava com dois sistemas. A gente termina. O primeiro sistema é o sistema de Balaão. Vamos ler aí? Olha o que está escrito para Pérgamo. Mas umas poucas coisas tenho contra ti. Versículo 14. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comesse dos sacrifícios de idolatria e se prostituísse. Você lembra a história de Balaão e Balaque? Balaão é aquele profeta vendido, que quando Israel queria passar pelo caminho de Balaque, Balaque não permitiu e mandou que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. Balaão tentou até por 2 vezes, mas quando ele falava, o Senhor mudava as palavras na boca dele. E aí, Balaque e Balaão, vendo que não tinha como amaldiçoar, eles colocaram algumas mulheres bonitas, formosas, à vista dos homens, e colocaram também deuses, idolatria. E o Israel, que não conseguiu cair pela maldição, caiu pelos seus próprios pecados. Então, a doutrina de Balaão fala do perigo do misticismo, o perigo da prostituição, o perigo do culto místico, o perigo do tem nada a ver dentro da igreja. Por quê? Quando Balaão quis amaldiçoar, Deus não deixou. Deus não deixou. Aí o que Balaque falou? Vamos colocar aí, cara, umas mulheres. A gente não consegue amaldiçoar, porque Deus não deixa, mas se a gente botar as mulheres na frente deles, quem vai se corromper é eles. Então, às vezes, Deus está cuidando da igreja, mas a gente precisa fechar a porta para o misticismo, para a idolatria, para o culto místico. Tá certo? Então é isso que está falando aqui. Tenho, porém, contra ti o que seguiste a doutrina de Balaão. Qual é a doutrina de Balaão? A doutrina mística. Quando o copo d'água, quando o sal, quando o copo de açúcar, o arroz, a areia que veio de Israel, a areia que veio lá do monte, não sei o quê, tal. Quando isso é maior, tem mais importância do que o evangelho. Tá certo? Essa é a doutrina de Balaão. Segundo, olha o que ele fala. Além da doutrina de Balaão. Assim também tem os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o qual eu aborreço. Quem são os nicolaítas? Os nicolaítas ensinavam que os crentes não precisavam ser diferentes. Quanto mais ele pecar, maior seria a graça. Então, o que os nicolaítas pregavam? Que você tinha que pecar para que a graça superabundasse em você. Então, quanto mais tu pecava, melhor tu ficava. Falácia do diabo, né? Olha o que o nicolaíta diz. Quanto mais você peca, mais graciado você fica. Então o Senhor estava corrigindo aqueles irmãos que estavam tolerando esses dois grupos. O Senhor convida os irmãos ao arrependimento e ameaça com o peso da sua espada, caso não haja um genuíno arrependimento.
Tá certo? Então você vai ver que a igreja tem os crentes fiéis, mas tem aqueles que querem, né, botar as doutrinas. Gente, isso é muito importante. O diabo não vai vir aqui com tiro, com espada. Hoje, o diabo vai vir sorrateiramente, com falsas doutrinas, fazendo você ouvir falsas doutrinas, falsos pastores, falsos mestres. Então ouça os seus pastores, ouça o que diz o Senhor através da sua igreja. Faça isso que nós estamos fazendo aqui agora. Estude a Bíblia. Olha como seus pastores estão dedicando, no meio da pandemia, a trazer um ensino genuíno para você. Tá certo? Então o que o diabo quer? O diabo quer que isso aqui não aconteça. Ele quer que não tenha ensino, ele quer que não tenha dedicação à palavra. Tá certo? Vamos lá. E aí depois disso, depois de fazer os elogios, que tinha um trono de Satanás, mas eles eram firmes, né? Apesar de estar dentro onde estava o quartel-general do inferno, eles estavam firmes. Mesmo assim tinha alguém que seguia a doutrina do Balaão, dos Nicolaítas. Aí ele vai fazer o encorajamento, tá certo? A eles largarem. E qual é a recompensa? Versículo 17, por favor. Versículo 17, é isso? Então 16, perdão, 16. Ih, gente, calma aí então, botei errado aqui. É isso aí, 16. Arrependo-te, pois, quando não, aí 17. Em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei ao comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca. Eu gostaria de gastar esses 15 minutos falando disso. É muito comum, né? A gente fala assim, quando eu chegar no céu, vai ter um galardão, vai ter uma pedra, vai ter isso, vai ter aquilo outro. Então, eu gostaria de gastar um tempo. Eu peço para botar o tempo ali, que você não já viu. Gostaria de gastar um tempo com vocês falando sobre o maná e sobre essa pedra, tá? Primeiro, o maná é um contraste com a comida sacrificada aos ídolos daquela época. O que você mais tinha naquela época era a comida sacrificada aos ídolos. E os cristãos, obviamente, se rejeitavam a comer aquela comida aos ídolos. Eu tenho uma outra informação para você. Lembra de 1 Coríntios capítulo 8, quando Paulo dá todo o manual para não comer carne sacrificada aos ídolos? É porque a carne sacrificada aos ídolos eram as melhores. Eles davam aos ídolos os seus melhores. Os mercados das cidades, por exemplo, eles iam nos templos buscar carne do sacrifício para poder vender lá. E muitos moradores já iam na mercearia, no mercado, falando assim, eu quero uma carne aí, mas aquela que veio do templo. Era como se fosse uma friboi, como se fosse uma maturata, né? Uma coisa legal, uma picanha nobre. E Paulo, sabendo disso lá em Coríntios, fala, gente, se você comer a carne sacrificada aos ídolos sem saber, tranquilo, mas não vá lá pedir, porque tem muitos irmãos que vão se escandalizar com isso. Tá certo? Então, a mesma coisa João está passando aqui. Os irmãos de Pérgamo estão passando aqui. O quê? A comida aos ídolos sacrificada aos montes, para tudo quanto é lugar, os mercados vendendo comida sacrificada aos ídolos, e eles se recusando por amor a Cristo. Aí, em contrapartida, o Senhor diz, ao que vencer, ou seja, ao que não se corromper esse sistema, darei a eles o maná escondido. Tá? E o maná fala de algo preparado para Deus, que ninguém ainda comeu. A palavra maná significa o que é isto, né? A etimologia. E quando ele fala, darei para vocês o maná escondido, ele está dizendo, você viveu, oh, glória a Deus, aleluia. Você viverá no céu o que na terra você será incapaz de viver. Eu vou te dar o maná escondido. Tudo aquilo que você foi privado por causa do Evangelho, eu te darei em dobro no céu. Oh, irmãos, o maná escondido fala daquilo que a gente nunca experimentou.
Quando o Senhor trouxe o maná para o povo, Ele está dizendo: eu estou dando para vocês o que os amalequitas não experimentaram. Eu estou dando para vocês o que a Filístia não experimentaram. Eu estou dando para vocês o que o Egito não experimentou. Deus fez o maná cair do céu. Quando Ele fala, darei para você o maná escondido, Ele está dizendo, darei para você o que você nunca viveu na terra. Tá certo? E aí Ele diz, e darei para você também, além do maná, tá? O maná é uma referência, um contraste com as comidas do templo. Ele fala da pedrinha branca. Então, culturalmente, o que significa essa pedrinha branca? Essa pedrinha branca, é por isso que eu falei para você que a gente tem que estudar a história, a cultura, a geografia, para entender a mensagem. Tá? A pedrinha branca fala do tribunal. Os tribunais daquela época, você tinha duas pedras. Você tinha a pedra preta e você tinha as pedrinhas brancas. Tá? As pedrinhas pretas eram as pedrinhas de condenação. Então você tinha o júri popular. Ao invés dele pegar e falar, o júri falar a sua sentença, eles colocavam, ou então escrever, e você tinha uns vasos, tá? Uma vasilha, e aí o júri era provido de duas pedras, brancas e preta, tá? E quando ele queria condenar o réu, a vasilha era passada e ele colocava as pedrinhas preta. E aí depois contava quantas pedrinhas brancas tinha e quantas pedrinhas preta tinha. O Senhor, sabedor dessa cultura, fala dessa referência de pedra, ainda mais em Pérgamo, que muita gente eram julgados erroneamente por aqueles juízes. Aí o Senhor diz o seguinte: ao que vencer darei uma pedrinha branca. Ele está dizendo, você será absolvido de todos os males que esse mundo poderia causar ao seu corpo. Você será absolvido do dia do juízo. E detalhe, a pedrinha branca na terra faz menção ao júri, mas a pedrinha branca no céu faz menção ao justo juiz, que sabe julgar com a reta justiça. Tá? Então quando ele fala dar-lhe uma pedrinha branca, ele está falando da absolvição. Você será absolvido, vinde bendito de meu Pai. Enquanto outros terão a pedrinha preta, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque nunca vos conheci. A pedrinha branca fala da nossa entrada aos banquetes das mansões celestiais. A pedrinha preta fala da condenação. Então dar-lhe-ei uma pedrinha branca com um novo nome. Naquele tempo fala de absolvição. O nome fala de identidade. E ele diz um novo nome. Você vai se deliciar com o maná e compreender o seu novo nome. O maná é quem? O maná é Cristo. E o seu novo nome é quem? O seu novo nome também é o nome de Cristo. Na nossa cultura, e naquela cultura, quando a noiva casava, ela herdava o nome do esposo. Não é isso que acontece? Quando ele fala, dar-lhe-ei o maná escondido, ou seja, dar-lhe-ei de mim, ele é o nosso maná. E um novo nome, ele está dizendo, colocarei o meu sobrenome em você. Casarei contigo, minha noiva. Você não será mais chamada de pobre. Não será mais chamada de herética por muitos que acham que vocês eram herética. Não será mais chamado de frágeis, de beatos, de doidos, de bíblia, de malucos. Serão chamados pelo meu nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Semana que vem, nós iremos falar da igreja de Tiatira, tá certo? É um pouco corrido mesmo, eu entendo que é um pouco corrido, tá certo? Mas nós iremos falar um pouco de Tiatira e também falaremos da igreja de Filadélfia, tá bom? Semana que vem, domingo que vem, eu te espero para esse novo encontro. Espero que você tenha se edificado com o estudo de hoje.
Espero que você se aprofunde aí na apostila que você tem, para que você aprenda mais. Aqui é só um guia, eu vou abrindo só os seus olhos para algumas coisas, mas que você se aprofunde mais, que você mergulhe mais para a glória de Deus. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, nós queremos louvar o seu nome. Como aprendemos com os irmãos de Esmirna, Senhor, que fizeram da sua fortuna, como disse Paulo, esterco. Fizeram da sua fortuna nada, por amor a Ti, Pai. Pai, nós queremos Te pedir que nós sejamos pessoas desprendidas, como a igreja de Esmirna era. Pai, ninguém aqui está falando de fazer voto de pobreza, mas que nós tenhamos dinheiro somente no bolso e não no nosso coração. Senhor, que nós sejamos cristãos igual a igreja de Esmirna, que eram fiel até a morte, para que naquele grande dia, como a igreja de Esmirna o Senhor falou, nós possamos experimentar da coroa da vida. Para que naquele grande dia, Senhor, nós possamos, Senhor, ter também a nossa pedrinha branca, experimentar do maná escondido que é o Senhor. Abençoa o teu povo que está em casa no meio dessa pandemia, meu Pai. Abençoa a sua igreja. Breve o Senhor virá e nós seremos absolvidos, e nós comeremos do maná escondido e teremos um novo nome. Amém. Glória a Deus. Não esquece de, depois que nós encerrarmos aqui, se conectar com a EBD Kids. A EBD Kids é uma EBD direcionada ao público infantil, ao seu filho. Tá certo? Os professores aqui estão capacitados para falar, para entregar uma mensagem para o seu filho. Você foi edificado agora. Agora é a vez do seu filho. Tá certo? Tira ele um pouco do desenho agora, tira ele um pouco do celular e coloque ele conectado aqui para aprender um pouco com os professores aqui, com as professoras, com as tias, com os tios na EBD Kids. Ensina o menino no caminho que se deve andar. Tá certo? Até que ele cresça, porque quando ele crescer não se desviará dele. Foi um prazer falar com você. Até semana que vem, tá bom? Como diz o Chaves, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Tá bom? Deus abençoe você.